Fala galera, tudo jóia? Rodolfo aqui do Decisão de Valor e hoje um vídeo diferente para vocês. Hoje um aulão sobre Tesouro Direto. Vou mostrar para vocês aqui várias opções de tesouro. A gente vai olhar lá direitinho no site do próprio Tesouro para entender um pouco as diferenças, como é que cada um deles funciona. E depois disso a gente vai dar uma passadinha aí também no aplicativo do Nubank, onde eu vou mostrar para vocês como é que faz na prática para você investir uma graninha ali no Tesouro Direto, tá bom? Então vamos começar. Antes da gente começar essa aula, eu só queria pedir para vocês dar aquela força, galera. Custa nada, se inscreve aqui, ó, deixa o like, clica no sininho lá para receber as notificações. Lembra-se que eu sempre falo, isso ajuda vocês também, porque isso diz para o YouTube que é disso que vocês gostam, né? Que é desse tipo de conteúdo que vocês estão procurando aqui no YouTube. E aí traz mais coisas não só aqui do nosso canal, mas de outros canais top que a gente tem aí falando de investimento, de tesouro, de vida financeira, né, de como é que a gente faz para mudar o nosso patamar aí e atingir a prosperidade, né, que afinal de contas é tudo isso que a gente quer, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso aulão aqui. Vamos lá, espero que vocês estejam me vendo direitinho, né? Aparentemente está tudo certo, deixa eu arrumar aqui embaixo. Vamos lá, galera, para começar, onde é que nós estamos aqui, ó? tesourodireto.com.br, tá legal? Então, se a gente for no .com.br direto, nós vamos chegar neste site aqui, tá vendo? E aí, vocês podem clicar aqui em títulos, preços e taxas, e a gente vai ver os diferentes tipos de títulos, tá? Relembrando um pouco que eu já falei para vocês em outros vídeos, mas basicamente o que é o Tesouro Direto, antes de mais nada, né? O Tesouro Direto é você emprestar dinheiro para o nosso governo, para o governo do Brasil. O governo, quando ele precisa arrecadar dinheiro que não seja em formas de impostos, né? O que ele faz é emitir títulos de dívida. Então, basicamente, ele emite letras do Tesouro, diferentes tipos que a gente vai dar uma olhada aqui. Você vai lá e empresta o seu dinheiro para o governo, e aí ele passa, né, a ter essa disponibilidade em caixa ali, e ele vai com isso te pagar uma remuneração, uma taxa combinada, né, seja ela atrelado a algum indicador, seja ela pré-fixada, e ele vai te pagar isso ao longo do tempo. Então é uma forma que existe do governo tomar dinheiro emprestado da gente, de grandes fundos de investimento, de, enfim, agentes do exterior, do mercado de forma geral, tá? Importante, o Tesouro é, sim, considerado hoje o nosso, né, a nosso gold standard aqui, né, que a gente chama, temos de risco, o menor risco possível. Então, a gente vai ver umas taxas bastante interessantes hoje aqui, e tudo isso com, né, um nível de risco lá embaixo, que é basicamente o risco do governo não te pagar. Por que esse risco é baixo? Porque o governo é dono da máquina de dinheiro, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro, te entregar esse dinheiro, e óbvio com isso ele vai gerar inflação, mas ele quitou a dívida dele com você, né? Diferente de uma dívida externa que está lá atrelada ao dólar, flutua e tal, aqui ele basicamente imprime dinheiro, vai lá, paga para você o que lhe deve. Como eu disse, isso se vai gerar inflação ou não é uma outra conversa, mas o risco dele não te pagar é muito pequeno, né? O risco dele deixar de existir também é muito pequeno, então basicamente é por isso que ele é um investimento de risco super baixinho aí. Bom, então vamos lá. A gente tem então, como eu estava falando, alguns tipos de tesouro, tá? Basicamente a gente pode agrupar ele aqui em termos, no que tange a remuneração, tá, galera? Em 3 tipos. A gente tem um tesouro que é o pré-fixado. Então esse tesouro ele vai te dizer uma taxa, ele vai te falar o seguinte, ó, até o vencimento desse tesouro, eu vou te pagar uma remuneração de tantos por cento ao ano. Essa remuneração, ela tanto pode vir atrelada ao próprio título, ou seja, depois eu vou entrar em como é que eles fazem isso, ou seja, você não recebe nada enquanto o seu dinheiro está lá, você só recebe lá no final, ou ela pode vir na forma de cupons, e esses cupons podem ser pagos em diferentes periodicidades, e aí basicamente aquele dividendo ali, aquele cupom, cai o dinheiro líquido na tua conta, e ele corresponde àquela taxa que está pré-combinada ali, tá bom? Então a gente tem os pré-fixados, em que você tem essa taxa fixada, a gente tem os pós-fixados, basicamente são atrelados à Selic, então ele vai acompanhando a variação da Selic ao longo do tempo e vai te pagando essa remuneração do título ali, tá? E
basicamente, inclusive, um passo para trás, o Selic, esse Tesouro Selic é o que é a taxa, né, base de remuneração do mercado, aí, que serve de referência para muitos dos investimentos que a gente falou até hoje. Né? E a gente tem também aqueles que são híbridos, que eles têm uma parte que é pré-fixada e uma parte que é pós-fixada. Como assim? Ele vai te dizer, olha, esse é um tesouro IPCA mais 5%, 5,5%. Significa que ele te paga a inflação apurada naquele período, que é o IPCA, né, uma cesta de produtos ali, mais uma remuneração de X%, que equivale aquele título ali, né, o que está contratado no título, tá certo? Então a gente tem basicamente essas três formas de remuneração. Vamos passar um pouquinho pelos tesouros aqui, a gente vai dar uma olhada, depois a gente vai fazer algumas simulações juntos também, vocês vão ver que é bem legal. Tudo isso aqui direto dentro do site do Tesouro Nacional, legal? Do Tesouro Direto, desculpa. Bom, então primeiro, a gente tem lá tesouros pré-fixados. Vamos olhar esses três primeiros aqui que estão aqui embaixo na tela. Ó. Então a gente tem aqui o que, cara? A gente vai ter o Tesouro Pré-Fixado 2027. O que significa isso aqui? Significa que o vencimento dele, dia 1º de janeiro de 27, ele vai te pagar o que você colocar hoje, mas mais essa rentabilidade de 13,35% ao ano. Aguenta a mãozinha aí que nós já vamos lá rapidinho fazer uma simulação. Uma mudança que teve recentemente é justamente quanto ao investimento mínimo, né? Você vê que o mínimo hoje está aqui em R$ 7,69, então não tem desculpa para não investir. A partir de R$ 7,00 você consegue, R$ 7, R$ 8,00, velho, você consegue já botar dinheiro no Tesouro Direto. Tem o que vence em 2031, uma taxa um pouquinho abaixo, né? E o de 2035 com uma taxa um pouquinho mais baixa. Bom, ele tem diferentes taxas porque isso está relacionado com prazo, né? Quanto mais tempo você vai deixar o dinheiro com ele ali, mais ou menos ele vai se comprometer com você. Tem algumas diferenças aqui também, se você for ler aqui embaixo, a gente vai ver aqui que o Tesouro Pré-Fixado ele está dizendo que é com juros semestrais, ou seja, ele vai te pagar a cada 6 meses um cupom daquele que eu falei, tá legal? E os pré-fixados de 27 e 31 não tem cupom, então ele vai te pagar esse dinheiro só lá na frente, tá? Por que você está vendo esse preço unitário aqui de R$ 472,769? Isso é uma conta que eles fazem de trás para frente. O que é isso? É o que a gente chama de deságio. Lá no final, esse título vai valer R$1.000, tá? Então, quando você for receber, você vai receber R$1.000 por esse título. Se você descontar o prazo que falta com essa taxa de 13,35% ao ano, ele vai provavelmente dar esse preço unitário aqui de 769. Então, quando você compra ele por 769 hoje, ele já tem um valor de face de R$1.000 lá na frente, você está travando essa taxa de 13,35%, tá? Então, é basicamente assim que esse tesouro pré-fixado aqui vai funcionar. Por que o de baixo é tão mais baixo? A taxa é um pouquinho mais abaixo, mas o prazo é mais longo. Um termina aqui em janeiro de 27, então a gente teria... Bom, nós estamos em 2024, então a gente teria basicamente 25 e 26 para corrigir aqueles 13,5%, 13,3% ao ano e chegar até os R$1.000. Enquanto 2031 a gente tem mais tempo e é por isso que ele consegue, ou por isso que ele vai ter um valor de face menor, tá legal? Muito bem, então por isso que você tem essa diferença de valor, né, dele aqui, porque a gente já está garantindo lá na frente quanto é que é o valor de face, tá? Vamos lá, descendo um pouquinho mais, a gente tem os dois tesouros Selic. Você vê que ele paga a Selic mais uma casquinha aqui, né? E esse aqui, o mecanismo, ele é bastante parecido, né? Então, a diferença daqui, na realidade, é que você não consegue fazer por valor de face porque você não sabe quanto que é a Selic. Por quê? Porque hoje ela está definida pelo Copom ali em 11,25%, né? Mas tem as reuniões do Copom ali, a cada 45 dias essa taxa pode mudar. Então a gente não sabe exatamente quanto é que vai ser o valor de face daqui a 1 ano e meio, porque a gente não consegue saber qual é a taxa. Mas o que esse tesouro está te dizendo? Nesse período eu vou pegar a Selic, vou acrescer aqui mais 0,412% ao ano e lá em março, né, dia 1º de março de 2027 eu te pago esse dinheiro aqui. Então se você botar R$1.000, o que ele vai fazer? Ele vai corrigindo esse valor com a Selic vigente até chegar lá em 2027 e lá ele vai te devolver esse valor, tá? O que tem de legal aqui? Vamos fazer uma comparação rápida já desses dois títulos, tá? Já que nós estamos fazendo um aulão aqui, vamos fazer a coisa meio ao vivo. O que tem de legal ou de diferente entre o Selic e o pré-fixado? O Selic, como ele flutua com a taxa,
a marcação a mercado dele, ou seja, o quanto você consegue vender esse título no dia, ele oscila muito pouco. Você lembra que o pré-fixado eu falei que na realidade a gente já tem travado o valor final do título? Bom, se eu estou falando que lá no final eu já sei quanto esse título vai valer, você concorda que dependendo do preço que eu pago hoje, eu estou na verdade mudando a minha taxa de retorno. Então eu tenho um título que em tese está travado em 13,35, mas se eu chego amanhã e alguém me fala o seguinte: ô Rodolfo, eu gostei muito desse título aqui, eu compro o seu título e eu pago, ao invés de ser 769, eu pago R$800 no mês que vem. Ele está aceitando ganhar menos, ou seja, ele está baixando a taxa de remuneração dele e eu estou recebendo a mais. Isso é o que se chama de marcação ao mercado, tá? Esse é o efeito de marcação ao mercado. Logo, o que acontece? Você imagina que na próxima reunião o Copom subisse demais a taxa Selic, né? Alguém que está disposto a travar uma rentabilidade de 13%, ele poderia olhar e falar assim, mas então 13 para mim é pouco, eu preciso travar mais, porque agora subiu a minha taxa Selic. Eu, Rodolfo, se quiser vender esse título, eu tenho que dar um deságio ainda maior, então pode ser que eu comprei ele por 769 hoje, mas amanhã eu tenho que vender ele a 740, por exemplo, para alguém aceitar comprar. Então, quando eu faço isso, eu estou tendo inclusive um prejuízo em relação a esse título. É isso que é o efeito de marcação ao mercado, tá? Então, do ponto de vista de risco, o Tesouro Selic tem menos risco do que o pré-fixado, porque o pré-fixado, dependendo do que acontecer daqui para frente, eu posso, antes daquela data de vencimento ali, ter uma taxa maior ou menor do que essa, tá? Enquanto no Tesouro Selic, se eu mantiver o dinheiro por lá, eu estou sempre garantindo que ele está flutuando junto com a Selic, tá legal? O contrário também pode acontecer, tá, pessoal? Eu comprei aqui por 13,35. Vamos dizer que na próxima reunião o Copom mantivesse a taxa ou diminuísse até a taxa. O que ia acontecer com esse tesouro? Poxa, ele fica muito mais atrativo. Então alguém que queira travar uma rentabilidade parecida com isso pode me oferecer um valor maior. E nesse curto período de tempo aqui, eu lucrei mais do que o que seria, vamos dizer assim, correspondente a 13,35, tá? Então, essa é uma comparação legal de fazer entre os dois, de entender os mecanismos ali de diferença e o efeito da marcação ao mercado ali, tá? Bom, e aí por que eu tenho então um Tesouro Selic 27 e um Tesouro Selic 29? E eles mudam, inclusive, um pouquinho ali o quanto me pagam, né? E qual deles é mais vantajoso, tá? Basicamente o que muda é a data de vencimento, tá? É aquela data ali, hoje é que eu estou travando o Selic mais uma remuneraçãozinha diferente para cada um dos dois. Então, para eu deixar o dinheiro mais tempo com o governo, ele está me pagando um pouquinho mais. Para eu deixar o dinheiro menos tempo com o governo, ele está me pagando um pouquinho menos aqui, tá? Você vê que o valor de título é um pouquinho a coisa diferente. E por que eu pegaria 29 ou 27, né? Se ele simplesmente vai acompanhar a oscilação da taxa Selic ali, eu não posso chegar em 27 e comprar outro e reaportar esse dinheiro no tesouro de novo. Para que eu pegaria um 29, por exemplo, né? Bom, primeiro porque o tesouro incide em imposto de renda. Então, em 27, quando você sacar esse dinheiro, ou quando você tiver o retorno desse dinheiro para a tua conta, ele primeiro vai abater o teu imposto de renda ali, dependendo, né, seguindo aquela tabela regressiva, dependendo de quanto tempo o teu dinheiro ficou ali, ele vai abater o imposto de renda e aí depositar o líquido na tua conta. Só que aí aquela parcela de imposto que você pagou, se você tivesse deixado aquele montante total aplicado por mais tempo, estaria incidindo juros em cima daquela parcela que você pagou de imposto de renda. Então, se você consegue atrasar isso aqui, é muito vantajoso do ponto de vista de arrecadação, tá? Do ponto de vista de imposto de renda. Então, o que acontece? Se você não tem previsão de uso desse dinheiro, quanto mais longo o tesouro que você conseguir comprar a Selic, melhor, tá bom? Então, sempre pegar a perna mais longa, aqui no caso seria o 2029, tá bom? Bom, aí vamos lá, Tesouro IPCA+. A gente tem algumas opções aqui, vamos parar por aqui, a gente vai falar de Tesouro Renda depois. Então você vê aqui que a gente tem Tesouro IPCA 2029, 35, 45. Né? Vamos focar nesses aqui primeiro. Os outros três, pessoal, 35, 40 e 55, eles vão ter taxas diferentes e eles pagam o cupom semestral. De novo, a mesma lógica que eu falei para vocês do imposto de renda serve para o cupom semestral, porque quando a gente tem um tesouro que paga cupons semestrais, a vantagem dele é que você está tendo esse rendimento. Então, por exemplo, se você está num momento em que você vai usar esse cupom como parte da sua renda, aposentadoria, por exemplo,
você tem que pensar em receber os cupons a partir de um certo momento, ou você pode jogar lá para frente, mas recebendo esses cupons, porque você vai, de fato, usar isso para pagar suas contas, né? Isso passa a ser parte da tua renda, vamos dizer assim. Se você não vai fazer isso, se você ainda está no momento de acumulação, pô, tô longe de aposentar, cara, sei lá, até 2035 aí, tá tranquilo, você pode comprar esse tesouro sem os cupons semestrais. Por quê? Porque quando ele não te pagou esse cupom, esse dinheiro continua aplicado lá e os juros continuam incidindo em cima desse valor que ele não te pagou, tá? Então tem essa diferençazinha aí também. E aqui a gente vai ter IPCA+. IPCA mais o quê? Né? Aí é que tá a diferença. Para 2029 ele vai te pagar mais 6,86, 2035 6,68, 2045 6,66. Por que essa taxa está diminuindo ao invés de aumentar, né? Você falou para mim lá no Selic que para o 2029 ele te paga um pouquinho mais porque você fica com dinheiro lá mais tempo. Aqui basicamente o que ele está te fazendo é o seguinte, olha, a lógica é ao contrário aqui. Como eu estou te dando a opção de travar uma taxa super alta por um período muito longo de tempo, eu estou te pagando um pouquinho menos, porque eu consigo, enfim, negociar algo melhor, tá? Basicamente é isso. Você não vê que a variação não é tão grande assim também, né? Basicamente de 35 para 45 a gente tem de 6,68 para 6,66. Né? Lógico que isso ao longo do tempo tem alguma diferença, mas não é muito grande não. Bom, aí vamos lá. Então, Tesouro IPCA 2029, ele vai te pagar 6,86 a mais. Galera, isso é muito alto, tá? Isso muda também, tá? Isso, pouco tempo atrás aí, eu consegui pegar até R$7. IPCA mais 7, desculpa, IPCA mais 7% aqui, tá bom? Então, é uma taxa muito alta, né? A gente vai fazer umas simulações daqui a pouco, a gente vai dar uma olhada. Bom, mas basicamente então, o Tesouro IPCA, você consegue ver que é o quê? O Tesouro IPCA ele vai te pagar a inflação do período mais um ganho real. Por quê? Porque a gente já está corrigindo a inflação de 6,86% aí mais ou menos. É uma taxa muito boa, tá, pessoal? E aqui, obviamente, os anos são diferentes aqui, de novo, aqui é o momento em que isso vai ser devolvido para você. De novo, aqui você tem um efeito sim de marcação ao mercado. Por quê? Porque por mais que o IPCA não esteja definido, né, ele vai flutuar ao longo do período, assim como eu falei do Selic, a parte pré-fixada dele, os 6 e pouco ali, ele varia bastante. Como eu falei, esses tempos atrás eu peguei aqui a 7%. Então, é uma coisa que se você consegue travar uma taxa legal hoje, daqui a 6 meses, vamos supor que você entre aqui e esteja IPCA mais 5, o melhor título. Pô, esse seu mais 6, ele vale mais no mercado, porque você conseguiu travar uma taxa mais alta por um período mais longo. Então ele vai sofrer aquele fenômeno de marcação ao mercado também. O contrário também é verdadeiro. Para quem comprou IPCA mais 6, IPCA mais 5,8 há um tempo atrás, e hoje está vendo ele aqui, você vai ver que na marcação ao mercado o teu patrimônio deu uma sofrida ali, tá? Então isso é natural, é de se esperar, e é por isso que você precisa entender isso aqui e saber planejar para quando você precisa do seu dinheiro. E lembra que essas taxas elas são garantidas lá no vencimento. Se você sacar isso aqui antes, nada te garante que você vai ter essa rentabilidade. Tá legal? Bom, vamos lá agora para outros tipos aqui de tesouro. A gente tem aqui o Tesouro Aposentadoria Extra e o Tesouro Educa Mais, tá? Basicamente, para que foram pensados esses produtos? Como o próprio nome diz, o Aposentadoria Extra, para ser uma fonte a mais de renda para os aposentados. Isso aqui mostra que nem o governo confia mais no INSS. E se você ainda está esperando que você vai se aposentar pelo INSS e viver disso, reveja os seus conceitos. E também o Educa Mais foi pensando em uma fonte de arrecadação para a educação. Tá? Como é que ele funciona? Aqui basicamente o que muda um pouco é o fluxo de pagamento, tá, pessoal? O Tesouro Educa Mais, ele vence ali em 2026, mas ao invés de você receber esse dinheiro de uma vez, você vai recebendo ele a cada 6 meses, aí não são os cupons semestrais de juros. Você vai receber o semestral mais uma amortização do seu principal, de forma que isso sirva como uma renda específica para a faculdade. E isso vai acontecer durante 5 anos. Tá? Então você vai passar durante 5 anos recebendo uma grana do governo ali para poder pagar o estudo dos teus filhos, por exemplo. Tá? Nota que a gente tem algumas taxas aqui bastante interessantes. Óbvio que esse 2026 está logo ali na frente, por isso que ele está te pagando bem aqui,
Mas, para você travar umas taxas mais para frente ali, você vai ver que aqui no IPCA+, o 6,86 é a maior taxa, e no Educa Mais aqui a gente tem 89, 90, né? A gente tem umas taxas um pouquinho maiores aí também, tá? Então, o fluxo do Educa Mais, ele vai te pagar o cupom a cada 6 meses, e o do Renda Mais, ele vai te pagar lá na sua aposentadoria, tá? Depois nós vamos dar uma olhadinha com mais calma aqui. Agora, o que eu queria fazer com vocês um pouquinho, ó, vamos fazer umas simulações aqui no site, direto. Vamos pegar esse Tesouro 2035, vamos pegar aqui o 2031, que não tem os juros semestrais, vai? E vamos colocar aqui o quanto eu quero resgatar no futuro, para vocês verem aqui. Vamos dizer que você diga para mim que lá em 2031 você está fazendo um planejamento de alguma coisa aí, trocar de casa, de carro, enfim, alguma coisa que você, que você vá precisar de 50 mil reais, tá? E eu quero fazer uma aplicação única. Depois eu vou te falar por que eu não estou fazendo a mensal, tá? Bom, vamos lá. O que ele está fazendo aqui, tá? Vamos fazer aqui só um ajuste de parâmetros, vocês vão entender por quê. Essa aqui é a prefixada do título que ele está te dando. Administração de um fundo DI. Vamos botar aqui que ao ano ele vai te cobrar 1,5% ao ano, um fundo DI qualquer. Vamos botar aqui, acho que a corretora tanto faz. Vamos botar aqui um CDB, a gente vai pegar um CDB legal aqui com 110% do CDI. Vamos botar aqui uma expectativa de IPCA para o período de 4%, tá, galera? Mais ou menos. Vamos comparar com uma LCI que te pague 88% do CDI, tá? E vamos dizer que a Selic para o período seja atual. A atual, 11,25. Eu sei que não vai ser, mas vamos botar mais ou menos aqui, tá? E vamos aplicar esses parâmetros aqui para a gente comparar. Bom, vamos lá. Então, o que ele está te falando aqui, ó? Lá no futuro, por que os títulos aqui estão com valores diferentes? Tá vendo? O fundo DI está maior, o CDB está maior, a poupança e a LCA são as únicas que estão batendo ali os 50 mil, tá? Como eu falei que eu quero sacar 50 mil, o que a calculadora está fazendo de forma inteligente aqui, tá? Ele já está descontando o imposto de renda lá na frente. Então o título está te pagando 55 mil, zero, não sei o que lá, mas na prática ele vai te dar 50 pau líquido. O fundo DI mesma coisa, o CDB mesma coisa. Então não vamos olhar para quanto está lá na frente. Lá na frente todo mundo vai sacar 50 mil reais líquido, tá? Onde é que você vai ver a diferença? Aqui no começo da curva. O que eu quero dizer com isso? Para você aplicar hoje e lá em 2031 você ter 50 mil reais, neste título pré-fixado, você precisaria aplicar 25 mil reais, 942 centavos, tá? E 54. 26 mil reais, vamos arredondar aqui. Se você fosse colocar numa LCI isenta de imposto de renda, ao invés de 26, você teria que botar 28.400. Se você fosse botar num CDB, te paga 110% do CDI, você teria que colocar só 26.700 e pouco, um pouquinho mais do que o título só. Se você fosse botar num fundo DI com aquela taxa de administração, etc., você teria que botar 34 pau, tá? Considerando aquelas premissas que a gente colocou, tá? Vamos lá de novo ver os parâmetros lá. Não está me deixando alterar os parâmetros. Vamos alterar de novo os parâmetros aqui, ó. Taxa de administração do DI, 1% ao ano. Sem administração da conta corretora, para ficar mais fácil. CDB, 110. Oh, Jesus. 110% do CDI. Expectativa de IPCA, isso é importante, tá? 4%. Expectativa de Selic, vamos botar 11, vamos dizer que no período que ela vá um pouquinho mais para cima, depois volte. Rentabilidade da LCI, vamos botar aqui 88%. E vamos botar que o fundo DI renda 100% do CDI aqui, vamos ser bonzinho aqui com o fundo. Então, ao fazer essas simulações, ó, você vai ver o seguinte, então lembrando, lá na frente você vai sempre ter 50 mil reais limpo na mão. Por quê? Porque CDB, título e fundo DI vão pagar imposto de renda, poupança e LCI não. Então, por isso que lá na frente tem uma diferença de valores, tá?
Para aplicação, o título eu vou aplicar R$26.000. Depois, o segundo mais barato seria uma LCI, que eu vou aplicar 28.700. Depois, um CDB com 27 mil. E o fundo DI com 31 mil. Olha a poupança você teria que botar R$33.000. Você está botando aqui R$7.000 a mais do que você colocaria nesse título pré-fixado numa poupança, tá? Por isso, fujam da poupança, galera. É a pior coisa que existe, tá? E lá na frente é isso aqui que você vai sacar e a rentabilidade dele vai ser de R$50.000. No Tesouro 31, por que é que eu não selecionei a opção de fazer aportes mensais? Por uma simples razão. Eu não falei para vocês que essa taxa vai variar? Então, a cada mês, a cada 45 dias, você vai ter uma taxa diferente. É virtualmente impossível você calcular aqui quanto é que você precisa colocar hoje para tirar 50 lá na frente. Você estaria colocando uma premissa de que a Selic ou vai ficar inalterada ou ela vai mudar dentro de certos parâmetros, então não faz muito sentido, tá? Por isso que eu coloquei fazer um aporte único hoje. Lógico que naquela simulação que eu coloquei, a gente já tem algumas premissas ali de Selic, etc, etc, na hora que eu fiz a comparação, mas se você olhar para o título, esse título que é pré-fixado, é aquele valor. Se você botar lá os R$26.000 que a gente falou, lá em 2031 você vai tirar o seu 50 mil, tá bom? Isso é o que a gente consegue garantir porque o título é pré-fixado, tá bom? Galera, para não ficar muito extenso, a gente já passou mais ou menos aqui por todos os tipos de título, etc. Vamos dar uma olhada agora aqui, vou fazer para vocês, vou voltar com a minha carinha grande aqui. Isso, legal. Porque agora eu vou pegar o meu celular aqui, depois a gente vai jogar na tela juntos. O que eu vou fazer aqui agora? Na prática, como é que a gente faria para aportar aqui no Tesouro de fato, né? Porque a gente olhou ali no site do Tesouro Direto, e aqui nós vamos... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui com a tela do Tesouro também, e depois eu vou pôr a telinha do meu celular aqui do lado, que a gente consegue comparar as rentabilidades para vocês verem uma coisa interessante, tá bom? Agora eu estou aqui com o site Nubank, vou colocar aqui do lado para vocês, aqui desse lado aqui para vocês, vocês devem ver aparecendo o telefone agora aí, tá bom? Bom, então eu vou entrar aqui, ó, veja que no Nubank eu vou entrar em investir. Se vocês forem fazer a caixinha, lembra que eu fiz no outro vídeo? Não tem problema nenhum, você consegue investir na hora, tá? Quando você vai fazer investimentos em tesouro, outros produtos, você tem que preencher um cadastro da tua conta de investimento, mas não tem nenhum problema. Aqui eu fui investir bastante rápido, eles liberam tudo na hora também. Explorar produtos, vamos lá, Tesouro Direto, galera. Olha lá, aqui eles já fazem uma divisão igual a gente está vendo ali no site. O Tesouro Selic, separado do IPCA, do prefixado, etc. Se vocês estiverem acompanhando, vocês vão ver que as rentabilidades estão batendo. Aqui, no caso do Selic, eles deram uma arredondada nas casas, né? A gente vai ver ali de 0,0412 para 0,04 e de 0,1147 para 0,11. Aí a gente tem o IPCA, que vai ter aqui as taxas de 6,1, 6,68, etc. E a gente tem ali o Tesouro pré-fixado, com 13,29, 13,05 e 12,78. Tem também aqui as opções de Renda Mais e Educar Mais. E aí, no caso aqui, eu vou escolher, vocês viram que o meu saldo é bem pequenininho no Nubank, mas vamos escolher aqui esse de 3,05, porque é o que eu tenho saldo para fazer. E vamos botar aqui um valor mínimo de 4,75. Vai dar o próximo aqui, tá vendo? Você está investindo tal, preço da cota, estimativa de compra, rendimento, data da compra e confirmar. Vai pedir a senha. Pronto. Tudo certo com o seu investimento em tesouro pré-fixado 2031. E para minha carteira, não atualizou ainda, mas deve aparecer aqui no momento em que for processado. Tá certo? Então vocês viram que é bastante direto, 3 cliques aqui, foi feito tudo no Nubank, e aí a gente já está com tudo resolvido, certo? Tudo bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do aulão de hoje. Passamos por vários tipos de tesouro direto. Deixa eu botar só minha carinha aqui de volta. Boa. Passamos aqui por diferentes tipos de tesouro direto, por diferentes tipos de remuneração, como investir na prática, a diferença de um, a diferença de outro, certo? Como é que são calculadas as taxas. Fizemos uma simulação ali do Tesouro 2031.
Então, espero que vocês tenham gostado e vocês viram que para começar a investir em tesouro não precisa de muito dinheiro, né, galera? Lembra uma coisa que eu falei em outro vídeo aqui que é bastante importante. Nessa fase inicial, se você está começando a investir agora, se você ainda não tem muito dinheiro, o mais importante é que você tenha aportes regulares. Então, minha sugestão para você até, se você pretende começar a estudar logo, se aprofundar um pouco, começa com o Tesouro 2029 ali, vai fazendo seus aportes, tá? Não é uma recomendação, mas vai colocando num tesouro que tenha liquidez, enquanto você aprende, mas o importante é você criar essa rotina, você criar esse hábito de todo mês investir um pouquinho. Seja ali R$100, R$200, o que você conseguir guardar, vai colocando num tesouro desse. Poxa, não tem o mínimo para comprar o tesouro ainda. Eu estou, sei lá, guardando R$50 por mês. Põe em qualquer aplicação do banco que tenha liquidez diária, alguma coisa que seja seguro, tenha liquidez diária, provavelmente um CDB ou um fundo, alguma coisa assim. Vai juntando aquela graninha ali. O legal é que você deixe fora, né, da tua vista para você não gastar. E aí depois a gente vai aprendendo um pouco mais, vocês vão evoluindo no conhecimento sobre investimentos, aprendendo aonde colocar o seu dinheiro, como diversificar, quais produtos mais indicados para você, para os seus objetivos de vida aí. E aí com isso você vai com certeza chegar na prosperidade, tá certo? Uma coisa eu te digo, nada é garantia de que você vai ficar rico, milionário, nada disso, mas eu te garanto que se você conseguir começar a guardar dinheiro hoje, você vai ter uma velhice muito melhor do que se você não começar a guardar nada. Tá legal? Um abraço, espero que vocês tenham gostado bastante. Lembra de curtir, deixar o like aqui, o joinha, né? Liga as notificações, segue a gente também para receber os novos vídeos. Envia esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar por esse tipo de conteúdo. Ajuda a gente aí. E lembra que isso aqui também ajuda você a trazer mais conteúdo de muito valor para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo também sugestão, temas para novos vídeos. E vejo vocês numa próxima. Abraço e até mais.